Olá, tudo bem? Caro aluno, aluna, retomamos a nossa disciplina que trata sobre temas educacionais e pedagógicos e vamos dar sequência à discussão sobre o planejamento, a importância do planejamento e de que forma esta questão do planejamento impacta na organização do trabalho pedagógico. No dia de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco da questão dos momentos ou etapas do planejamento que são extremamente importantes, né? E eu elenquei aqui alguns aspectos que eu gostaria que vocês observassem. Então, vamos lá. A primeira questão importante para o processo de planejamento é que nós tenhamos um diagnóstico da realidade. É importante que você, professor, você, gestor, conheça qual é a dinâmica concreta dos seus alunos. Que estudo eu tenho, que dados eu tenho, que percepção eu tenho acerca da realidade da escola e dos alunos. Um pouco daquilo que o Paulo Freire, no seu método, nos indica como encharcar-se de realidade. Impregnar-se de realidade para poder impregnar de sentido aquilo que ensinamos e aquilo que aprendemos a partir deste mergulho na realidade dos alunos. Não como algo meramente procedimental, mas algo que me ajuda a compreender de que forma aquele conhecimento, e eu estarei trabalhando com os alunos, poderá ajudá-lo, poderá instrumentalizá-lo e poderá ter sentido no processo de transformação da sua vida e da sua comunidade. Então, o diagnóstico da realidade concreta dos alunos é muito importante e significa um estudo real da escola e da sua relação com todo o contexto social em que está inserida, né? Parte desta questão do diagnóstico da realidade, nós sempre colocamos no início do projeto pedagógico da escola. Quando elaboramos a proposta pedagógica da escola, uma das primeiras fases, dos primeiros momentos, é justamente esse. É conhecer a dinâmica cultural, a dinâmica econômica. Eu já estou em comunidades, por exemplo, que mais de 60% das famílias era composta apenas por crianças e as mães, as mulheres, as avós, né? A presença dos pais, a presença masculina era ocasional em algumas famílias apenas, né? Isso traz um impacto para o cotidiano, né? De que forma isso reflete lá na questão de cuidado das crianças? As mulheres acabam tendo que assumir sozinhas esse cuidado. Isso significa que eu preciso estar muito junto com essas mulheres para apoiá-las nesse processo. E aí o cuidado para que se observe isso. Uma outra questão importante é a própria questão dos arranjos familiares, né? São famílias monoparentais, são as chamadas famílias mosaico. Qual é a média de crianças e de pessoas nessas casas, né? Moram todos no mesmo terreno, com várias gerações convivendo juntas. Enfim, tudo isso me ajuda a ter uma percepção de quais são as dificuldades reais e de como vivem as pessoas com quem eu vou trabalhar. Uma segunda fase importante é o planejamento pedagógico e a organização do trabalho docente. Como é que esses professores chegam à escola? Eles já têm experiência, eles têm vivências, de que forma eles planejavam antes de chegar à escola, de que forma eles planejam estando na escola. Eles usam o horário de atividades para preparar essas aulas, ou eles não dispõem desse horário de atividades exclusiva para planejamento e organização do trabalho pedagógico, né? Se esse horário é disponível, de que forma a coordenação pedagógica apoia os professores na seleção de materiais, na discussão de aspectos importantes, até na socialização de estratégias, porque os professores são muito habilidosos, as professoras são extremamente criativas e este compartilhar saberes entre os próprios professores é bastante enriquecedor. Também, o que é importante que se observe, a organização do trabalho pedagógico. Nessa etapa, os elementos da didática são sistematizados através de escolhas intencionais. É aqui que a gente define os objetivos a serem alcançados, escolhe os conteúdos apropriados, né?
que serão apreendidos pelos alunos, e faz a seleção e detalhamento das atividades e técnicas de ensino que serão desenvolvidas. Sempre objetivando o quê? A aprendizagem com qualidade dos alunos, né? Esse momento é o momento síntese da chamada metodologia de ensino, né? Onde as estratégias aliadas à questão do conteúdo passam a ter a tradução didática feita pelo professor. Sim, porque a informação está no mundo. Qual a diferença de ver a informação no mundo e no âmbito da escola? É a tradução didática, é essa organização do professor. E por fim, eu trago a vocês a importância da sistematização do processo de avaliação, não é? E aí pensando a avaliação como parte dessa leitura sobre a caminhada da aprendizagem, né? A avaliação entendida como um meio, não como um fim em si mesma. Um meio que acompanha todo o processo da metodologia de ensino. Puxa, os alunos mostraram maior dificuldade nesse ou naquele conteúdo? Será que eu expliquei suficientemente para todos? Será que o recurso didático que eu utilizei foi claro e adequado? É um conteúdo que eu preciso retomar? Quais são os alunos que apresentaram maior dificuldade e que precisam aí de um apoio, né, e de uma retomada desses conteúdos? Esta é a finalidade da avaliação. Então, a avaliação deve diagnosticar durante a aplicação da metodologia de ensino como os alunos estão aprendendo e o que aprenderam, para que a tempo ou em tempo, né, se for necessário, a metodologia mude seus procedimentos didáticos, favorecendo a reelaboração do ensino com objetivo de aprendizagem. Você que é professor, professora, pedagoga e atua na escola, tenho certeza que mais de uma vez você fez um plano, deixou tudo certinho, organizado, conteúdo, estratégia, e quando você foi para a sala, quando você foi para a tua realidade, opa, os alunos não têm determinados pré-requisitos, eu vou precisar voltar um pouquinho o conteúdo. Você mexeu no teu planejamento, porque você justamente fez isso que está previsto aqui na questão da sistematização, né? Então, este olhar cuidadoso, né, de avaliar, de observar, de estar atento aos alunos, a forma como o conteúdo está sendo aí apreendido, é algo assim inerente ao processo pedagógico, né? Outra questão que é importante também e que precisa ser observado é que a avaliação, ela não é a forma pela qual eu vou atribuir a nota ao aluno. Ela é, na realidade, uma estratégia para que eu perceba se a forma como eu organizei o processo de ensinagem foi suficiente e adequada, né? E quantas vezes nós precisamos retomar esse planejamento? Professores que dão aula em várias turmas. Às vezes, de 5 turmas, 3 vão muito bem. As outras 2 você atrasa o conteúdo, né? As outras 2 você sente maior dificuldade. Ah, não, Ângela, mas eu só tenho um planejamento e é para todos. Não, né? A ideia, a perspectiva da própria legislação, né, do Estatuto da Criança e da própria LDB, é que você observe esse aluno, esse processo de aprendizagem na sua singularidade, dentro do seu tempo e da sua condição. Ah, mas então eu vou ter que ter 3 planejamentos, se necessário, né? Sim, porque justamente o planejamento é a forma como você vai gradativamente tecendo esse percurso pedagógico para que aqueles alunos daquela realidade aprendam. Isso pode passar pela questão da maturidade, pela questão da dinâmica da turma. Às vezes é uma turma que fala um pouco mais, uma turma um pouco mais barulhenta, ou é uma turma que pergunta mais e você avança nos conteúdos justamente trabalhando a questão da dialogicidade, né? Isso varia bastante. Vamos lá, mais um pouquinho de reflexão com a Mafalda para você. Reflexões. A professora, lendo o quadro, diz: minha mãe me mima, minha mãe me ama. A Mafalda levanta-se, vai até a frente da professora, dá a mão à professora e diz: parabéns, professora, pelo visto sua mãe é ótima. E volta para o seu lugar dizendo: agora, por favor,
ensine para a gente coisas realmente importantes. Essa Mafalda é sábia, né, gente? Então, a própria seleção dos conteúdos a serem ensinados é parte desse planejamento. Que projeto de escola nós temos no PPP? Esse conteúdo que nós selecionamos responde a esse projeto de escola? De que forma eu vou ensinar este conteúdo, né? Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com a questão da terra, né? A posse da terra, a propriedade da terra, a função social da terra, né? Os aspectos as ocupações e de que forma a ocupação da terra vai se dando no território brasileiro, né? Essas questões todas, elas podem ser trabalhadas sob diferentes perspectivas, né? Mas se você tem na sua escola uma perspectiva sócio-histórica, ou histórico-crítica dos conteúdos, uma perspectiva sócio-interacionista, né? E não uma perspectiva tradicional, certamente você estará aí atuando no sentido da transformação social. Alguns requisitos importantes aqui para o nosso planejamento de ensino. Vamos lá, então. É muito importante, para não fazer aquilo que a professora da Mafalda fez, que a gente fique atento a algumas questões aqui. Conhecer em profundidade os conceitos centrais e leis gerais da disciplina. Como é que alguém que não sabe, que não domina a disciplina, os conteúdos, pode ensinar, né? Conteúdos básicos, bem como os seus procedimentos investigativos, como surgiram historicamente na atividade científica. Então, conhecer, né? O professor precisa dominar aí a sua principal ferramenta, que é o conhecimento. Saber avançar das leis gerais para a realidade concreta. Entender a complexidade do conhecimento para poder orientar a aprendizagem. Também olha outra questão importante. Escolher exemplos concretos e atividades práticas que demonstrem os conceitos e leis gerais, os conteúdos e os assuntos de maneira que todos entendam. Iniciar o ensino do assunto pela realidade concreta. Objetos, fenômenos, visitas, filmes, relato dos alunos, para que os alunos formulem relações entre conceitos, ideias-chave das leis particulares às leis gerais, para que, enfim, consigam alcançar aí conceitos científicos mais complexos. Uma das grandes queixas do alunado, de uma maneira geral, e aí especialmente o ensino médio, né, o Fundamental 2 ensino médio, é essa desconexão entre aquilo que se aprende na escola e a vida, né? Então, a escola para quê? Quando é que eu vou usar esse conhecimento? Qual a importância de eu saber o ângulo o grau do ângulo, né, ensinado lá na matemática e a minha vida cotidiana? Por que eu tenho que saber o que é seno, cosseno, tangente? Qual a importância de conhecer os componentes químicos da tabela periódica, né? Se o professor dessas áreas conseguir dar esse sentido, né, determinados componentes são tóxicos, se misturados, podem causar tais e tais reações, determinados produtos que juntos e fundidos na quantidade certa produzem tal um terceiro produto que pode ser usado para cura de tal questão, ou pode ser usado como alimento assim, enfim. Aí cada professor dentro do seu campo vai procurar atender a esses quesitos, esses requisitos práticos. Da mesma forma, também aqui algumas questões de saber criar problemas e orientá-los. Situações de aprendizagem mais complexas, com maior grau de incerteza, que propiciem em maior medida a iniciativa e a criatividade do aluno. Muitos alunos acabam se aborrecendo com a escola justamente porque são pouco provocados, né? É aquela ideia do processo de ensino, do planejamento feito de forma que o professor passa o conteúdo, né? E o aluno absorve, como se a cabeça do aluno fosse uma caixinha sendo, né, despejados os conteúdos, os conhecimentos que estavam aí dentro de um recipiente. Quando o professor é provocativo e oferece perguntas e desafia os alunos no sentido intelectual, no sentido de, já pensaram nisso? Pense sobre isso. Como você faria se...
E nesta situação, isso além de deixar a aula mais leve, né, interativa, né, onde essa interação de conhecimentos ocorre, você consegue dizer ao seu aluno de maneira concreta e objetiva que ele é capaz, né? Mesmo que ele não dê a resposta que você espera, ele sente o encorajamento pela pergunta e ele aprende também a perguntar a si próprio e a perguntar aos outros. E afinal de contas, né, o conhecimento é muito mais feito por perguntas do que respostas. São as perguntas que nos movem. São as perguntas e as dúvidas que levaram a humanidade a toda essa trajetória da produção científica, e não apenas as respostas. Ainda nessa perspectiva, mais algumas dicas. Indicamos que o professor possa selecionar também quais são os objetivos gerais e os objetivos específicos do conteúdo, da disciplina que ele está trabalhando, certo? O objetivo específico expressa as expectativas do professor sobre o que deseja obter, e ele é parte do planejamento. E o professor ele tem que analisar esse planejamento, prevendo quais resultados ele pretende obter, de que forma ele espera que os alunos aí alcancem a aprendizagem. Essa aprendizagem pode se dar pela ordem dos conhecimentos, né, por habilidades, atitudes, envolvendo tanto o aspecto cognitivo, afetivo, social, quanto motor. Os objetivos específicos, eles devem estar sempre vinculados a objetivos gerais, mas é o objetivo específico que traduz de maneira mais próxima o como fazer, né? E eles devem retratar a realidade concreta da escola e do ensino dos alunos. Também correspondem a aprendizagens de conteúdos, atitudes e conhecimentos. Eu trouxe aqui um texto do Libânio, deixo à disposição no material de vocês, que me parece bastante importante nessa sistematização. Vamos lá então. Conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a simulação ativa e aplicação pelos alunos em sua vida prática, né? Então, a ideia do sentido do conhecimento. Eu aprendo para quê mesmo? Não numa perspectiva pragmatista, né? Só vou aprender o que eu vou usar, mas que ele compreenda com profundidade que há um sentido e há um valor histórico na produção desse saber. Englobam, portanto, conceitos, ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, habilidades cognoscitivas, né, do conhecer, modos de atividade, métodos de compreensão e aplicação, hábitos de estudo, de trabalho, de convivência social, valores e convicções. E, claro, eu destaquei a questão das atitudes, né? Onde é que o aluno aprende, né? Principalmente naquilo que ele demonstra, não aquilo que ele apenas reverbera, daquilo que ele, né, entre aspas, desculpa o termo, é que ele vomita numa prova ou numa atividade sem sentido, em que ele memoriza um conceito e simplesmente reproduz. São expressos nos programas oficiais, nos livros didáticos, nos planos de ensino e de aula, nas atitudes e convicções do professor, nos exercícios, nos métodos e forma de organização do ensino. Tudo isso acaba sendo traduzido depois nessa sistematização. Podemos dizer que os conteúdos retratam a experiência social da humanidade no que se refere a conhecimentos e modos de ação, transformando-se em instrumentos pelos quais os alunos assimilam, compreendem e enfrentam as exigências teóricas e práticas da vida social. Constituem objeto de mediação escolar no processo de ensino, no sentido de que a assimilação e compreensão dos conhecimentos e modos de ação se convertem em ideias sobre as propriedades e relações fundamentais da natureza e da sociedade,
formando convicções e critérios de orientação das opções dos alunos frente às atividades teóricas e práticas postas pela vida social. À luz disso que nos orienta, o Libânio, vamos retomar aqui a tirinha da Mafalda? Minha mãe me ama. Não, minha mãe me mima. Minha mãe me ama. Que sentido tem este texto nesta perspectiva? É o que o Libânio reconhece como um conteúdo de ensino significativo? Este conteúdo trabalha que habilidade, que hábito, que modo valorativo e atitudinal? De que forma este conteúdo de ensino instrumentaliza os nossos alunos para lidar com os desafios teóricos e práticos da vida social? Então, eu retomo as perguntas. A quem serve esse conhecimento, esse conteúdo de ensino? A quem interessa esta forma de ensinar? Qual é a perspectiva emancipadora desta intervenção que eu, como escola e como professor, estou fazendo com esse coletivo de pessoas nesse tempo e espaço que eles estão aqui? Significa transformação da sociedade ou significa acomodação? Significa adequação e submissão ou significa a possibilidade de reconstrução de sentido e dos próprios conhecimentos? Pense nisso, né? É para isso que serve o planejamento. Não numa perspectiva acusatória, mas numa perspectiva de releitura daquilo que estamos fazendo. Eu escolho esse texto há quanto tempo e por quê? Eu utilizo como referência apenas aquilo que passa no jornal ou numa determinada televisão, canal de TV. Por que eu referendo só este programa ou só esta televisão? Eu utilizo diferentes ferramentas, diferentes autores e diferentes fontes de pesquisa, desde a leitura da imagem, a leitura de uma música, um texto, análise de um objeto, a fala, ao relato de uma aluna ou de alguém da comunidade. São todas questões que estão diretamente vinculadas ao como eu ensino e como eu planejo, ou não, né? Esse improviso, muitas vezes, pode nos levar a uma condição ingênua diante do uso do nosso próprio trabalho. Lembre, há uma diferença entre o que se escreve, o que se fala e o que se faz. Quando nós tivermos coerência entre esses 3 itens, em muito a escola atingirá os seus objetivos. Tenha um bom descanso e até a próxima aula. Até mais.